Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje temos uma leitura nova, falando de novos inícios. Não é ano novo, mas eu tenho a sensação que essa última. As pessoas estão querendo coisas novas, todo mundo quer coisas novas. Estão cansadas do velho jeito das coisas a caminharem, das velhas formas que a vida está tomando. Então eu senti vontade de fazer uma jogada de novos inícios para ajudar vocês a focarem nos seus inícios, nas coisas que vocês querem recomeçar ou começar a partir de agora. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mônica, eu sou a voz aqui do Tarô Ecológico. Todos vocês são extremamente bem-vindos. Quem está voltando, quem está chegando, poxa, que bacana. Fico muito feliz que você está escolhendo esse canal para trazer mais consciência para a sua vida. Essa aqui é a intenção, ao menos. E, é claro, tem uma questão do divertimento. O tarô é sempre mais divertido de que, de certa forma, sentar e só ouvir alguém falar sobre o que você tem e não tem que fazer. Eu, pelo menos, acho muito divertido, por isso que eu faço. Então, o que eu escolhi aqui? Eu escolhi 3 baralhos, que vão ser os baralhos que vão estar conversando com a gente sobre o assunto. Nós vamos dividir essa leitura também em 3 partes: a parte da emoção, a parte da crença que está dificultando você, sempre o que está prendendo vocês. São todos movimentos que eu estou sentindo que vocês vão precisar para fazer esse novo começo. Não é uma discussão se o novo começo vai ou não vai acontecer. É o que você precisa fazer para ele se realizar. É essa que é essa leitura. E, eventualmente, no final, qual é a ação necessária, além da questão da crença, além de colocar teu coração da forma mais alinhada com aquilo que você quer. Vamos ter no final um conselho do baralho das penas, que eu acho maravilhoso para você ter esse estímulo para correr atrás daquilo que você acha importante. Então, respira fundo comigo. Foca em uma dessas 3. Vê qual que é a imagem que te chama mais atenção. E essa vai ser a sua imagem. Às vezes é o que chama atenção de primeira vez. É onde os teus olhos tocam, se direcionam. São todos as de paus, que são aquele fogo interno, que é o que nos move para fazer as coisas. Então, nós vamos agora jogar os oráculos. Se você já escolheu, não quer ver a jogada dos oráculos, vai ter a descrição no vídeo de cada um. Número 1, número 2, número 3, o baralho 1, 2 ou 3, e você já pode ir direto. Mas tem gente que gosta de ver a jogada dos oráculos, então aqui estamos com a jogada dos oráculos. Nós vamos começar com o que sobre a emoção que está gerindo esse seu novo começo. 1, 2 e 3. Depois, a crença que está dificultando. Então, vamos colocar a crença que está dificultando, ou seja, é uma crença que... Aqui temos 2, então vamos deixar. Ou tem 2 crenças, ou tem algo que está complementando uma a outra, né? Uma história e sobrenome. Aqui e aqui. E, finalmente, a ação. Que ação que está sendo pedida? Eu vou jogar o baralho dos dragões para uma ação. Nós temos aqui também um outro oráculo que eu vou colocar na medida que a gente for jogando. E aí eu vou mostrar como é que vai funcionar. E no final, claro, eu vou jogar uma carta do baralho cigano para dar aquela nosso conselho que eu sempre coloco, que normalmente ele fecha um resumão do que é necessário, ele meio que repete em resumo o que é que eu falei durante a jogada toda, mas eu gosto de confirmar. Então é o seguinte, meus amores, vocês já escolheram, então nós vamos lá
para o jogo de quem escolheu o grupo número 1. Deixa eu limpar aqui. Então, você que escolheu esse as de paus aqui, essa é a sua jogada. Eu vou misturar ele no meio do baralho. E para vocês verem também que eu não escolho as cartas vão sendo jogadas realmente, como o tarô tradicional, não é uma jogada pré-pensada, digamos assim. O que é que o baralho vai dizer? Ele diz o que tem que dizer. Então, siga sua intuição, seu coração, você com certeza vai estar escolhendo a carta certa. Então, vamos lá. Nós temos, então, coração, morte, ou seja, algo que você realmente termina e começa de uma forma renovada, completamente nova. Qual que é a crença que está te dificultando, de certa forma, esse movimento? Aqui fala um recomeço e amizades e gratidão. Então, assim, exatamente isso aqui. Nessa carta está dizendo o seguinte: a razão de ter terminado alguma coisa é que está dificultando você começar. É como se você não conseguisse largar o passado em relação a alguma relação, alguma amizade que te trouxe alguma informação. E provavelmente uma informação talvez dolorida. E qual que é a ação necessária? Que temos resiliência. Escolhendo os seus limites. Poxa, tá muito claro aí, né? Deixa eu aqui abrir um pouco o meu casaco. Que quando eu começo a jogar, começa a energia a circular e eu vou ficando com calor. Eu quero jogar uma carta para cada um. Aqui também para complementar. Temos a carruagem, ou seja, tá pronta, uma jornada que tá pronta para começar. Esse aqui saiu, duas saíram. Aqui tá tudo 2, né? Coração e unicórnio. Use a sua intuição para fazer movimentos na sua vida. E aqui temos resiliência e vamos pegar esse aqui. Beetle, boa fortuna. Então, assim, aqui está dizendo, em outras palavras, que as coisas estão para começar. Realmente você tem essa chance, mas tem coisas que estão te prendendo no passado. Vamos, então, jogar perguntando que emoção pede a sua liberação. Como é que você vai liberar essa morte? Quando eu digo essa morte, esse luto, é o final de alguma situação. Pode ser de trabalho, pode ser de relações, pode ser de estudo, de mudança de lugar, de mudança de emprego. É a morte, é o fim de alguma questão, tá? Para cada um vai ser diferente. Mas vamos lá. A pergunta é: como é que você solta, como é que você cuida desse teu coração que está em luto sobre essa situação, para você poder começar a caminhar? Jogar 3 por enquanto, se eu sentir eu jogo mais. Então, assim, 3 de paus, a estrela e o eremita. Eu preciso de confirmar esse eremita aqui com a papisa. Ok. Então, é o seguinte. Você tem um começo, você tem um trabalho a fazer nesse intervalo entre o final de alguma coisa e o começo de outra. Por que eu digo isso? Porque achar soluções, achar a forma que você vai manifestar um sonho, muitas vezes necessita que você olhe para dentro e descubra que segredos são esses internos no seu coração que não estão se manifestando de alguma forma. Teu coração tá aí sem conseguir dizer para você, como se você não conseguisse enxergar o que você sente de verdade sobre essa nova possibilidade. Que
que fará você realmente feliz. Então, assim, é um tempo de luto em que você vai se despedir de alguma situação, mas que está sendo pedido para você olhar para dentro, não querendo voltar para o passado, mas olhando para o futuro, que sonho, para você olhar para dentro. Que sonho é esse que te faria feliz, que te preencheria emocionalmente? É esse coração aí, esse tempo aí de luto que vai te começar a te mostrar o que teu coração quer de verdade. Então, aproveite esse tempo de intervalo entre o final de algum ciclo e o começo de outro para sentir os detalhes disso que te preenche. Porque assim, às vezes a gente fala assim, eu quero casar, por exemplo. E aí você perde nesse meio tempo, que tipo de casamento que tipo de pessoa que você vai querer se casar, como é que vai ser essa relação, o que é importante para você numa relação. Porque muitas vezes quando a pessoa sonha com apenas o resultado e não olha para dentro e vê todos os detalhes de como é que vai ser esse movimento interno seu, o que você tem para oferecer nessa relação, o que para você é um não, o que para você é não posso deixar de ter, enfim, esses detalhes todos estão dentro do teu coração e passam por esses movimentos das crenças e de você se autoanalisar. Então, assim, tem algo que está escondido aí, que você não sabe, ou que você tem mentido para você, de certa forma. Você tem dito que é uma coisa, mas na verdade teu coração quer outra. É um segredo que está aí guardadinho e que você, por alguma razão, seja de trabalho, eu quero um trabalho X, quero mudar de trabalho, quero sonhar com mudar de empresa, mudar de país, mudar alguma mudança, alguma coisa nova que está aí em segredo, que você nunca contou para ninguém, mas que é o seu real desejo de realização. Você antes talvez não pudesse pelas circunstâncias, mas agora existe uma nova possibilidade de você correr atrás desse seu sonho que você nunca contou para ninguém, mas que ele está ali guardadinho esperando o momento certo, ok? Então é esse que é o movimento do teu coração, que o teu coração está pedindo. Refaça os votos com você mesmo, com os teus próprios sonhos, com as suas reais manifestações de amor sobre o que você quer, tá bom? Aí a gente vem para a crença que está dificultando esse início. Então, assim, existe amor e existe o seguir a intuição, mas parece que você está preso, ou preso, né, ali no passado, sobre uma situação que você provavelmente investiu sua vida, investiu energia, investiu tempo, e que tá difícil largar. É um amor sobre alguém, algo, enfim, é um amor sobre alguma coisa, um gostar de alguma coisa que você tá difícil de você soltar. Mas a tua intuição tá dizendo, esse ciclo terminou. Isso aqui não é mais para mim desta forma, ao menos. Pode renovar votos. Esse novo início pode ser com a mesma situação, com a mesma pessoa, com o mesmo emprego, mas eu tenho uma coisa nova aí, que é isso que está cutucando você, mas existe algo que você não está conseguindo largar. Vamos ver aqui o que você precisa fazer, ou, na verdade, qual crença é essa? Qual crença é essa que está aí te segurando no passado? 1, 2, 3. E o que você precisa fazer? 1, 2. Ok. Então, a crença que você tem, que está te segurando no passado, tem a ver com, durante muito tempo, você tentar achar um equilíbrio na situação de coração. Eu estava realmente, sinceramente, é a palavra certa, tentando achar um equilíbrio na situação de maneira mental, para que as coisas fossem, desse tudo certo. Porém, como está cortado isso, então assim, esse investimento de tentar fazer as coisas darem certo, é que é essa sensação de que eu gastei muito tempo tentando fazer essa situação dar certo e não está dando. Não saiu todo mundo feliz dessa situação. Então, você vai precisar ter paciência, porque nada muda de um dia para o outro, mas
existe a possibilidade de mudança, estamos falando de recomeços, de nascimento de coisas novas. Sim, existe a possibilidade de algo novo que você vai estar colhendo, que você vai estar... até esse investimento aqui que você fez pode trazer novas conexões, novas possibilidades. Talvez essa situação aqui não vai mais para frente, porém, essa situação está te empurrando para algo que está escrito, que está abençoado, que realmente é para você, que realmente é algo que você merece, digamos assim, receber, porque você estava investindo nessa situação e mesmo que não tenha dado certo do jeito que você imaginava, tem colheita ali. Ou você teve aprendizados nessa situação, que você saiu dessa situação mais sábio, mais forte, com mais estratégias, com mais capacidade de resiliência, porque aqui está falando de resiliência, né? Então, você tem essa resiliência, essa capacidade de investir em alguma coisa com muita paciência. Então, isso é o que você talvez tenha aprendido. Essa foi a masterização que você teve nesse lugar. Então, acreditar que você perdeu alguma coisa nesse processo não é verdade, porque todo o seu movimento te trouxe essa sabedoria, essa experiência, essa forma de enxergar as coisas de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, e inteligente até emocionalmente, de que as coisas às vezes realmente precisam de uma dedicação, mas a dedicação às vezes não depende só de você. Depende, para você fazer um casamento, no 4 de paus, você precisa da outra pessoa. Deixa eu jogar uma carta aqui, nesse 4 de paus aqui, para saber por que não se tornou um 4 de paus. Porque deveria ter, porque assim, porque tem um louco aqui. Então assim, se o louco que fala de um novo caminho, porque ou um novo caminho está te chamando, ou nenhuma das duas pessoas queria fazer as coisas de uma maneira nova, ou, e pode ser uma sociedade de trabalho também, né? Pode ser até relações familiares, às vezes a gente quer continuar tratando o outro da mesma forma, mas alguém nesse processo estava querendo algo novo e das duas pessoas não estava querendo mudar nada, querendo que as coisas ficassem da mesma forma. Havia um pedido de algo novo. Se nenhuma das pessoas envolvidas, e pode ser mais que uma também, não estava disposta a traçar essa nova possibilidade, então realmente não tinha mais solução. Era importante assim, eu só consigo vir até aqui desta forma, mas eu não consigo. Não consigo mudar a situação de forma a conseguir o novo que você está me pedindo. E aí a dissolução dessa sociedade, dessa situação, era inevitável. Mesmo no emprego, quando o seu chefe está te chamando para continuar entregando relatórios de última hora e você está assim num burnout, é o momento de dizer não aguento mais. Desta forma não dá. Ou você me dá um tempo humano para fazer, ou eu tenho que mudar de emprego, por exemplo. E aí você vai fazer por mais que você tenha investido nessa empresa, sempre é uma questão, sempre é você, nunca é a situação. Então não importa a situação, você investiu, mas a situação chegou num limite onde o novo não foi aceito de alguma forma, ou você se recusou ao novo nesta situação. Então, você aprendeu que com paciência você consegue chegar em qualquer lugar. E isso é que traz para você essa 7 de ouros com 7 de copas, diz assim: as tuas escolhas hoje vão te trazer frutos. E são escolhas feitas a partir daquilo que você acredita. Cuidado com o que você acredita, porque essa que vai ser o resultado. Se você acredita, por exemplo, que você nunca vai encontrar o amor da sua vida, essa que vai ser a solução. Então, se você acredita que aquela relação não vai para frente, ela não vai para frente. Se você acredita que todos os chefes são chatos, você só vai encontrar
chefes chatos. Então, assim, a sua crença em relação a isso é o que vai manifestar. As suas escolhas de como pensar sobre a situação é que vai te guiar para o resultado que você vai ter. Então, mudar a sua crença sobre qualquer situação é primordial para você conseguir um resultado diferente daquele que você tem hoje. Então, tenha isso em mente, que se você não mexer nas suas crenças, os resultados sempre vão ser iguais. Por mais paciência que você tenha de montar o seu castelinho, na hora que chega a água leva o castelinho. Então você tem que mudar a sua visão de como construir seu castelo, aonde construir seu castelo, e se vai construir castelo ou não. Ou se você quer realmente só que seja uma coisa passageira e aceitar que a coisa é só passageira. Então, tem várias escolhas aí. Mas aí, está na sua mão que esse novo caminho seja feito a partir de uma ideia, uma crença modificada sobre esta situação que você está deixando para trás de alguma forma ou que está pedindo encerramento. Então, o que está se pedindo aqui a nível de ação? Está se pedindo resiliência. Esse dragão maravilhoso aqui. E eu vou te falar aqui. Olha só que maravilhoso. A pessoa que está aqui acompanhando esse dragão tem dentro de si uma cruz. Uma cruz de luz. É uma luz, na verdade. No centro do seu coração. No centro do seu ser. E essa luz é como se a gente dissesse assim... eu alinho o que eu penso com o que eu faço, e eu sustento aquilo que eu faço. Sustento o tempo que for necessário para que dê certo. Até um certo limite, né? Então, aqui está dizendo, você vai ter uma boa fortuna se você insistir em estar alinhado a sua cabeça com... a sua cabeça com o seu coração e com a ação que a gente vai botar aqui. Qual que é a ação? Deixa eu botar um pouquinho mais para cima, para poder caber no vídeo. Estamos meio apertadinhos aqui. Vamos lá. Qual a ação que está sendo pedida nesse momento em relação a esta novidade, esse novo caminho? 9 de espadas. Olha o as de paus aqui na ação. Oh, que maravilha. Isso é uma confirmação, tá? A lua. A força. E o 7 de espadas. Nossa, um monte de setes aqui. Nos finais. Os setes, eles têm a seguinte energia. Eles te colocam na parede em relação a muitos dos medos. Eles dizem, comece a pensar em você. Comece a pensar, parar de se apoiar no que os outros estão dizendo, nos que os outros estão fazendo. Porque se você continuar colocando do lado de fora as tuas decisões, são os outros que vão guiar a tua vida. Então, os setes falam desse lugar de que você se apropriar das tuas ideias, se apropriar do que você sente, se apropriar de coragem para seguir o teu âmago. Então, assim, não perder energia com as coisas que são dos outros, não se responsabilizar o tempo todo pelo que o outro pensa, pelo que o outro sente. Você não é responsável pelo que o outro sente, porque nunca é a situação, é sempre como a pessoa vê a situação. Então, se o outro vê a situação de uma forma diferente da sua, ele vai sofrer, porque ele vai querer que você veja igual, né? Que os dois concordem, ou que você concorde com a outra pessoa. E muitas vezes isso não é possível, até porque aqui está dizendo que vocês têm ideias diferentes de como começar ou recomeçar alguma coisa. Então, assim, em momentos de pensamentos que estão ali te deixando constrangido ou ansioso, ou até estressado, sinta dentro de você qual que é a luz, qual que é o fogo interno que te guia durante momentos que você não tem certeza dos resultados. Porque a lua é esse lugar assim, eu não sei ainda o que vai acontecer. A noite é uma coisa que a gente não tem certeza.
Tipo assim, dizem que à noite todos os gatos são pardos, por isso, não sabe a cor dos gatos. Você não sabe direito, você não tem uma visão clara. Então, a única visão clara que você precisa ter aqui, nesse processo de que você ainda não sabe qual que é o resultado, porque é um caminho novo, é uma situação nova, é algo que talvez você não tenha certezas de resultado, você precisa estar aqui alinhado com o seu desejo a sua força interna, o seu fogo interno mais forte, o que realmente você deseja na vida, com coragem, com certeza de que é essa que vai ser seu guia. Não são as dúvidas que vão ser seu guia, não é esse lugar eu não sei, então eu vou parar, e nem é o que os outros estão dizendo, não é aquilo que te tira energia. O que vai te guiar é a tua força interna, é a tua alma, a tua essência. E essa força interna, só você pode dizer onde está. Só você pode dizer como é que ela vibra e qual a direção que ela quer ir. Então eu vou tirar aqui vou colocar aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que vocês que tiraram o grupo número 1, precisa parar de se apoiar na opinião das outras pessoas e começar a ter as próprias opiniões e seguir os seus verdadeiros sentimentos, em vez de ficar naquela coisa mental do tipo, mas fulano disse que, mas as outras pessoas dizem que. Então eu vou pegar uma cartinha aqui de um baralhinho de sim ou não, tá? E a gente vai perguntar: se você seguir teu coração, ouvir a sua alma, sua essência, que diz que você quer ir para um certo lugar, fazer uma coisa que o resto das pessoas talvez dissessem, não é por aí, mas que teu âmago diz assim, eu quero muito isso. Qual que seria o resultado? Ou é para você fazer isso? Primeiro diz assim, respeite as regras. E quais são as regras? As regras do bom senso, as regras de educação. Então, assim, talvez você queira fazer alguma coisa, mas não é para ir chutando porta, né? É uma coisa de você observar e seguir o que as normas normalmente digam. Você pode querer o que você quiser, mas talvez até as suas regras internas. Se para você ser feliz é X, Y, Z, essa é a sua regra. Esse é seu ponto de partida de que faz, eu quero as coisas dessa forma. Se você está mudando de ideia, essas coisas não são mais dessa forma, você quer fazer de outra forma, essa que vai ser a nova regra. Siga essa nova regra. Então, tudo pode mudar. Mas, você precisa saber de onde sai. E aqui diz cuidado. Por que cuidado? Porque se você ficar seguindo o que os outros estão dizendo, que é o certo para você, você sempre vai estar na mão do palhaço, na mão de quem está dizendo o que fazer. Então, cuidado com esses lugares onde estão as suas ideias, onde estão as suas ações, para que você consiga realmente seguir o teu coração. E se você seguir o teu coração de verdade, o que é? Qual é a palavra aqui que temos? Crescimento disponível. Então, você vai fazer as suas regras, respeitar as suas regras internas, é sempre para dentro que a gente tem que olhar. Não são as regras sociais, mas as regras internas. O que é importante para você? O que você não abre mão de? E se você não sabe, corra atrás de saber. Mude as suas crenças em relação a isso e descubra por que você pensa dessa tal forma, mas que não está dando o resultado que você quer. Lá fora não está movimentando a vida do jeito que você imaginava. Então, é para você observar isso, ter cuidado. Cuidado com você também, cuidado com o teu coração, cuidado com parar de seguir o que os outros estão dizendo, tentar agradar o que todo mundo está pedindo para você e tome cuidado com você, comece a tomar cuidado com você, comece a olhar para você, não de maneira egoísta, mas de uma maneira cuidadosa. Você também é tão importante quanto todo mundo, tá
certo? E aí, se você seguir essas duas coisas, as regras mentais e o seu coração, e ter cuidado com o teu coração, você vai ter crescimento possível. Ou seja, essa sua decisão vai andar para frente. Essa sua nova empreitada, seja amorosa, seja de trabalho, seja de mudança de emprego, mudança de cidade, enfim, qualquer coisa, se você tiver alinhado, qualquer coisa tem crescimento disponível. Quando a tua alma está alinhada com o seu coração e a sua mente, e a mente para de guiar, mas a mente segue o coração, o crescimento é disponível e realmente a resposta é sim, siga esse lugar, ouça-se, né? Ouça a sua verdadeira, esse sonho de criança, esse sonho que está escondido, que você não conta para ninguém, mas que está lá pedindo para ser vivido. Um último recado do baralho das penas, que diz... Deixa eu ver aqui se eu consigo focar. Aqui. Preste atenção nos seus sonhos. Mensagens de guiança vão aparecer. Então, assim, se você não sabe ler sonhos, né? Eu sugiro que você procure alguém. Se você sentir que o sonho que você está tendo é um sonho diferente, que tem alguma coisa ali que pode estar conversando com esse outro sonho que você quer realizar, esse sonho aqui de infância, ou esse sonho interno, que só você sabe qual que é. Então, é isso, meus amores. Grupo número 1, espero que tudo dê muito certo. Se você quiser uma leitura específica para você, específica com a sua situação, não deixe de mandar um e-mail para curadecartas@gmail, que está na descrição do canal, que eu vou ter o maior prazer de te atender e a gente faz uma jogada específica, com orientações específicas para o seu caso. Combinado assim? Então, meus amores, um beijo enorme e até a próxima. Vamos ver o grupo número 2 agora. Deixa eu limpar aqui. Tchau, tchau! Olá, grupo número 2, se você escolheu esse As de Paus, essa é a sua leitura. Eu vou aqui misturar... Ups! Perdão, aqui dei um tapão na mesa. Eu vou misturar ele no meio do baralho. Na outra jogada, o as apareceu na jogada da ação. Então, nós vamos aqui fazer as jogadas a partir desse... Não vamos misturar mais um pouco, porque... Ups! Essa minha mesa, ela não é muito... Quer dizer, a mesa é firme, o chão é que é todo cheio de crevices, né, com buraquinhos, então qualquer coisa que eu mexa, a mesa mexe junto, né? Aí é meio chato. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que... Vamos fazer as perguntas para tirar aqui os oráculos. A primeira pergunta é: o que seu coração está pedindo? Como é que está se sentindo em relação... O que ele está pedindo para você liberar? A fome. Você tem fome do quê? Depois, qual a crença que está dificultando esse novo ciclo? Porque a gente está falando de possibilidades novas, né? A dignidade. Um homem sábio tem dignidade sem orgulho. Um louco, um bobo, tem mais orgulho que dignidade. Vamos ver o que isso fala. E, finalmente, o que é que está pedindo de ação? O compreender. Olhar os dois lados da mesma moeda. Deixa eu ver aqui se aparece. Se estão aparecendo. Ok. Pronto. Como eu fiz da outra vez, eu vou tirar tea leaves para cada um deles. Dessa vez eu vou tirar essas 3 aqui.
A primeira é grande felicidade, opa, para esse novo começo, a nível de coração, controlar a sua raiva, ou você controla a sua raiva, você vai se arrepender. Então aqui, quando a gente está nesse lugar de orgulho, normalmente a gente tem raiva de alguma situação mesmo, tá? E se aqui tá pedindo uma ação de olhar os dois lados, deve ter alguma raiva de achar que a pessoa está sendo uma dor do ego mesmo, né? E aqui tá pedindo, se você olhar os dois lados, você vai ser feliz e você vai se sentir muito melhor. Então tem algumas coisas bacanas aqui sendo, na verdade, coisas bacanas que têm possibilidades de acontecer. Se você começar a seguir o que é que eu vou jogar aqui para você. Mas vamos perguntar. Então, você tem aqui uma situação em que existe uma fome, o seu coração está com uma fome. Ou, de certa forma, fome, quando a gente fala de fome do coração, é uma coisa de querer alguma coisa. Querer talvez uma grande felicidade, uma fome de felicidade. Então, assim, e essa felicidade, ela deve vir de algum lugar interno seu. Vamos ver o que você precisa liberar para essa felicidade chegar. Vamos ver, vamos jogar aqui. O que você precisa liberar, grupo número 2, para você saciar essa fome de alegria, de felicidade. Muito bem. Então, aqui está dizendo o seguinte, o Cavaleiro de Paus, ele fala muito desse lugar de fazer as coisas de uma forma impulsiva, para chegar no resultado de felizes para sempre, porque 4 de paus é esse casamento, essa festa de casamento. O casamento fala de uma celebração. Correr para ter uma celebração. Talvez sem uma visão clara do que você realmente quer. E aí poder tomar tenência, quando eu digo tenência é consciência. Poder tomar consciência de como é que você vai agir. Então, assim, parece que é um querer do coração que tá só no querer. Não tem uma situação interna de clareza dos teus quereres reais. Não tem visão mental, não tem um querer visível e não tem uma ação correspondente. Parece que tá tudo um pouco nesse lugar aqui do Cavaleiro de Paus. Você tem que sair do Cavaleiro de Paus, que é uma ação adolescente impulsiva, para o Rei de Paus. Tem que fazer esse caminho até aqui. E o Rei de Paus no coração é esse homem que sabe o que quer, que já tem experiência, que tem noção dos seus quereres, que tem noção dos seus desejos de uma forma clara, cristalina, porque ele já está no rei. Ele não é mais um cavaleiro, que a gente chama do adolescente do tarô, né? Então, o adolescente do tarô quer uma felicidade imediata, normalmente, e aliás a nossa sociedade tem muito disso, né? Sem a clareza necessária para bancar os seus quereres, às vezes, né? Então, nós temos uma rainha de espadas e um rei de paus. É tipo assim, a rainha de espada também está dizendo, corta essa sua ilusão de que tudo vai ser rapidinho, do jeito que você quer, porque para você poder chegar nesse lugar de maestria, você tem que comer muito arroz e feijão. É tipo isso. Seu coração precisa saber disso. Seu coração precisa saber que você tem que largar a mão dessa forma adolescente de ver o mundo, de que só pode ser do seu jeito, que o seu jeito é o melhor jeito, ainda mais porque aqui está dizendo que na ação você vai precisar olhar os dois lados. Então, olhar o seu lado também é importante, tá? Olhar o seu lado é muito importante, não olhar apenas o lado de lá,
nem apenas o seu lado. É importante nesta situação, para que ela se realize de uma forma nova, que você escolha olhar os dois lados e ter muita certeza interna do que você quer. Porque muitas vezes a gente vai e age, o coração diz assim, eu quero ser reconhecido como o rei da cocada preta. Mas eu não tenho estofo para ser o rei da cocada preta. Eu quero um reconhecimento sem eu mesmo ter me reconhecido como um rei. Eu quero que o outro me veja como alguém capaz, sem antes eu mostrar a minha capacidade para mim e para o outro. Então, assim, é esse o movimento que teu coração está pedindo. Existe uma necessidade de você, primeiro, saber o que você quer, e segundo, de você se provar. Se é para você, não para o outro. O outro vai reconhecer você se você conseguir fazer pelo menos aquilo que você acha que você é capaz. Na medida que você se reconhece também. Ficou claro? Eu espero que sim. Qualquer coisa, vocês me mandam um e-mail e eu tento responder especificamente para você essa questão aqui. Porque é um lugar do tipo assim, a gente primeiro precisa se reconhecer como tendo poder interno para tomar a nossa vida pelas rédeas. E em vez de achar que o outro tem que parar de agir para a gente ser feliz. O outro tem que parar de ser o outro para eu me satisfazer. A verdade é você tem que ser você, reconhecer quem é você, e aí se o outro te reconhece ou não, aí é responsabilidade dele. Você que tem que se fazer feliz, independente do que o outro faça. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, independente do que o outro ache. Né? E é claro, muitas vezes você não vai satisfazer você e ao outro. Mas você precisa mostrar o seu valor principalmente para você. O que é, qual que é a crença que está dificultando você iniciar essa nova empreitada que você está querendo iniciar? Isso pode ser numa relação a dois, pode ser no trabalho, pode ser mudar de cidade, mudar de emprego, pode ser qualquer coisa. 5 de espadas. Qual que é a crença que está dificultando esse novo... Ixi, o negócio tá um pouquinho... Mas temos aqui páginas. E aqui temos o rei de espadas. É uma coisa de você crescer. É a crença... existe uma crença interna de que você não é capaz. Que você é uma criança... você se sente como se fosse uma criança que precisa ser levado por alguém. Apesar de você querer ser levado pela sua própria alma, pelos seus próprios quereres, existe uma crença de que você não se sente capaz, que você não dá conta, que você... Porque aqui estamos em um pajem de ouros e um pajem de espadas, que a sua ação e os seus pensamentos são infantis. É a sua crença sobre isso. Não quer dizer que você... Quando, na verdade, você talvez seja um rei de espadas, que tem uma mente muito clara, mas é como se você não reconhecesse, e isso te dá uma agonia, porque você está esperando que alguém do lado de fora reconheça esse seu potencial, quando, na verdade, ele já existe. Tanto o rei de paus quanto o rei de espadas já existem dentro de você, mas você não está reconhecendo, você está esperando que alguém, num estado maior que você, ou com mais experiência que você, te diga: olha, você fez um bom trabalho, olha, que bom que você escolheu dessa forma. E você está nesse lugar porque você está no lugar de criança, você está nesse lugar onde o seu ego está dizendo: mas eu sou capaz, por que que você não me reconhece? O ego está falando, né? E aí, em vez de você ter a dignidade de dizer: eu não fui capaz, então eu vou correr atrás de resolver essa história, você fica no mimimi de dizer assim: mas o outro não me reconhece, mas a minha namorada não me reconhece meu potencial, mas o meu chefe não reconhece meu potencial, porque você mesmo não reconhece que você é capaz, é como se você estivesse se sentindo diminuído. Então, a necessidade de você acolher essa criança
colocar ela no colo, dizer para ela, você é capaz, porque aqui temos o 2 de ouros e o 3 de ouros. O 2 de ouros e o 3 de ouros, nessa situação, está dizendo assim, você vai começar a lidar com outras pessoas e achar um equilíbrio dentro de você sobre aquilo que você oferece para o mundo e aquilo que você manifesta, né? Oferece para o mundo e aquilo que você tem para oferecer. Então, se você se acha pequeno, você só consegue oferecer algo pequeno para o mundo. Então, você precisa crescer internamente, sair do pajem para ir para o espada. Você, na verdade, é o rei de espadas. Você consegue achar uma solução. Você, quando começar a se relacionar com outras pessoas, você vai perceber o seu potencial. Tem pessoas que acham que você faz algo fantástico. O único que não reconhece isso é você. Então, essa crença do seu valor, dependendo do que o outro acha de você, é que precisa mudar dentro de você. Tá bom, grupo número 2? Então, agora vamos para a ação. Ups, estamos ao contrário aqui. O que é que você precisa fazer depois de você alinhar o seu sentimento com sobre o que você quer de verdade e assumir a potência do que você quer de verdade, descobrir esse lugar, você vai precisar ter clareza sobre quem você é, sobre seus potenciais. Essa crença, você tem potenciais excelentes dentro de você e você precisa reconhecer. A crença de que você não é que precisa mudar dentro de você. Trabalhe o seu autoamor, o seu autoconhecimento, porque o amarelo é esse eu sou e você é. Todo mundo é, mas quando a gente não se reconhece nesse lugar, a gente sofre esperando que o outro faça esse movimento. Então você, nas relações, quando você for para o mundo, você vai começar a observar esse seu movimento interno diferente quando você mudar essa crença, ok? Então, o que você precisa fazer? Como é que você vai conseguir olhar esses dois lados da mesma moeda? Vamos ver aqui. Olha quantos reis. Gente, se tem tantos reis aqui nessa jogada, o teu potencial interno é maravilhoso. Não é o outro que tem que reconhecer, é você que tem que reconhecer esses potenciais maravilhosos que você tem dentro. Então, olha só, você é um rei de ouros pensando e que precisa equilibrar o dar e receber. Em algum lugar, você tem muito para dar, mas talvez a sua ação esteja desequilibrada. Ou você está dando pouco, ou você está recebendo pouco. Olha quanta manifestação aqui. 8 de ouros. A lua. E o 2 de espadas. Eu queria mais uma aqui. Com a imperatriz. Perfeito. Então, o que diz aqui? Temos muita manifestação disponível para você, grupo número 2. Você tem o rei de ouros. Você começa já crescido. Você não começa no adolescente, você já começa aqui no rei, com a potência de manifestar. Você tem potência de manifestar no agora. Na hora que você conseguir enxergar esse 2 de ouros, que olhar os dois lados é muito esse 2 de ouros. E aqui também, 6 de ouros, que é esse dar e receber. Eu preciso ver quanto que eu dou e quanto que eu recebo do universo, das relações, das coisas que eu estou fazendo, e saber que quando você está fazendo esse movimento, existe um trabalho, uma dedicação que precisa acontecer antes de você ter certeza do resultado. Então, assim, muitas vezes a gente vai se dedicando e não sabe como é que vai ser. Porque a lua, ela não mostra, como eu falei no grupo anterior, à noite todos os gatos são pardos, a gente não tem certeza dos resultados. E esse novo caminhar pode ser que não dê os resultados visíveis no começo. Mas aqui está dizendo, não desista, porque seu potencial de doação, de equilíbrio, de dedicação está disponível dentro de você. Então, ache dentro de você um equilíbrio, novamente outro equilíbrio. 2 de espadas, 2 de ouros, tanto os dois, em geral, é um lugar onde você observa a sua relação com alguma coisa. A relação dos pensamentos, a relação com as ações, a relação com as manifestações. Então, aqui é dos pensamentos e com as ações. Aqui temos 2 de espadas, que é quando você tem duas crenças diferentes, tem duas ideias diferentes, você precisa achar essa situação aqui, de
ganha-ganha. Como é que eu equilibro essa situação de forma que todo mundo fique satisfeito ou pelo menos tenha uma parte satisfatória. E aí no final temos a Imperatriz, que quer dizer que, de novo, a Imperatriz com o Rei de Ouros é uma possibilidade de manifestação absurda, que talvez você não esteja acreditando, mas que está disponível para você a qualquer momento que você conseguir sair desse lugar infantil aqui. Na hora que você sai desse lugar infantil e toma para si todo esse potencial, esse lugar de eu sei, eu consigo, eu sei o que eu quero, eu sei como eu vou fazer, e começa a trabalhar nessa direção, as coisas começam a frutificar para você de forma fácil. As coisas vão começar a fluir. E eu vou te falar, hein? Vai ser rápido. Você precisa só sair desse lugar infantilizado aqui. E vou jogar, só para confirmar, se o grupo número 2 sair desse lugar infantilizado aqui de achar que ele não é capaz. Qualquer coisa que esse grupo número 2 se dedique, se realiza? Escolha o que te faz feliz. Olha só, isso significa, se você escolher o que te faz feliz de verdade, para isso você precisa saber o que te faz feliz aqui, né? As coisas se realizam. E se o grupo número 2 colocar o seu coração e souber o que lhe faz feliz, é suficiente para a coisa se realizar? Siga seu norte. Sim, você sabendo o que você quer, você corre atrás, você tem energia para isso, você vai conseguir. E vamos tirar então uma orientação do grupo número 3, olha que beleza, falta só um nozinho aqui para você desfazer, dois nozinhos. Primeiro, saber exatamente o que você quer, sair do lugar infantilizado para se sentir potente, para começar a ação, e dentro de você tem tudo para você realizar os teus sonhos, o que te faz feliz, aqui, o seu norte, e ir para o seu norte. Vamos pegar essa paninha amarela em homenagem, e a orientação é a seguinte. Não, aqui não dá para ver. Aqui. Uma nova e criativa aventura está no horizonte. Veja isso como uma mudança positiva. Então é isso, meus amores. Com certeza você terá uma mudança positiva se você for nesse caminho. Essa nova virada, esse novo modo de viver, para você está disponível no universo. Eu fico muito feliz por você, grupo número 2. Se você gostou, se tocou seu coração essa leitura, se você sentiu que faz sentido para você, dá o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Vou adorar ter você por aqui para outras leituras. E eu desejo tudo de bom para você, grupo número 2, que sua vida seja realmente florida, cheia de aventuras novas, criativas, e que você seja muito feliz com as escolhas que você vai fazer. Tá bom? Uma honra ler para você, e eu espero que você tenha resultados maravilhosos na sua vida. Tá bom? Então, nós vamos agora limpar aqui a mesa e ir para o grupo número 3. Tchau, tchau! Olá para você que escolheu esta imagem de As de Paus. Então, esta é a sua leitura. Eu vou misturar esse As no meio do baralho, porque no grupo número 1 ele acabou saindo na leitura. No grupo número 2 não chegou a sair, mas vamos botar ele de volta, porque pode ser que saia, né? E ele significa bastante esse novo início, esse fogo interno, esse desejo interno que as coisas se realizem. Então, vamos lá. Vamos primeiro ir para a primeira pergunta dos oráculos, para poder entender como é que tá as coisas. Então, a primeira coisa é a emoção. O que teu coração tá pedindo? Liberação. Equilíbrio. Então, tem alguma coisa aí que está com falta de equilíbrio, ou talvez você esteja muito focado em equilibrar
E a coisa não é para você ficar focado no equilibrar, é para você liberar e deixar um pouco a vida te levar. Mas vamos ver, vamos perceber. Qual a crença que está dificultando este novo início? Nobreza e autoamor. Não há nada de nobre em ser superior a outra pessoa. A nobreza verdadeira está em ser superior a você ontem, a ser melhor que você ontem. Ernest Hemingway. Interessante. E qual ação necessária que está sendo pedida para esse novo começo acontecer? Enlightenment. Moving forward. Ou seja, iluminar como é que você quer fazer essa caminhada para frente. Eu vou aqui tirar uma tea leaf para cada uma dessas, para dar uma... E vou fechar. Esse aqui quer sair também. Então vamos... Está querendo sair também. E... Ok. Eu vou botar no começo. Caixa, você vai receber um presente. Uma jornada longa, seja física ou mental, vai deixar você mais sábio. Então assim, a sensação de que está sem equilíbrio é porque você precisa aprender coisas. E realmente a vida não é flat, né? A vida é um sobe e desce de situações. Então, às vezes você pode ter... o seu coração pode estar querendo não ter esse sobe e desce, quando é isso que você precisa aprender. Inclusive, achar um certo equilíbrio no meio do sobe e desce da vida. É o que parece. Vamos lá. Que crença é essa que você precisa mudar? Uma segurança emocional da família é importante para você. Talvez a crença de que você não pode sair da família, não pode sair da linha da família, você não pode, de certa forma, fazer diferente do que sua família faz. Então, se sua família janta todos os domingos juntos, se você não pode deixar de estar com a família no dia que se jantam juntos, ou se você não faz questão, sei lá, do Natal, e você quer viajar no Natal, mas a família está lá, se você viajar, você se sente culpado. Coisas ligadas à família em relação à comemoração, em relação a ideias, em relação a crenças. Tem algo que você quer pertencer a essa família, se sentir pertencendo, e por isso você acha que se você fizer diferente, isso vai pesar na sua relação com a família. Essa é uma crença que você precisa superar, mudar, na verdade. E aqui, flores, felicidade. Então, assim, existe felicidade no seu caminho, existe possibilidades de felicidade. Você, inclusive, aqui está dizendo que você vai receber um presente. Eu colocaria aqui junto com esse. E que você fique atento, porque boas surpresas estão a caminho. Então, nesse novo caminho, o seu coração está pedindo equilíbrio, porque tem coisas difíceis. Porque aqui está dizendo que tem uma jornada longa, que é difícil. Provavelmente, todas as relações que a gente tem, com o trabalho, com família, com amigos, com com estudo, tudo tem seus sobes e desces, nada é perfeito, como eu disse, né? Mas em algum lugar você está muito por causa desse tempo que isso tem durado, talvez, você se sente o tempo todo ou de um lado ou do outro, sem conseguir achar o lugar do meio. Não é necessariamente um equilíbrio, mas um lugar onde você se sinta menos puxada de um lado para o outro, nesse processo aí. Então, teu coração tá pedindo a liberação do quê? Para você conseguir esse... Olha, coração, mas aqui temos espadas. Então, seu coração está sendo guiado pela tua mente. E, por último, temos aqui o coração.
Então, se seu coração está sendo guiado pela sua mente, é como se você tiver os seus medos, as suas decisões, elas não vêm do coração, elas têm vindo da mente. E isso meio que coloca minas naquilo que você sente de verdade. Então, assim, você não está ouvindo o seu coração, você não está atenta àquilo que você quer de verdade, você está pensando muito sobre como fazer as coisas, como você lidar com as relações, como você lidar com os seus tempos internos, faço ou não faço, porque aqui temos um 4 de espadas, que é um momento de descanso, que é o que você está pedindo aqui, um balanço, um tempo de equilíbrio, de descanso, mas aqui temos um pajem de espadas, do outro lado temos um rei de espadas. No meio temos um 3 de ouros. Eu diria que você fica entre saber exatamente o que pensar e agir como se fosse um adolescente que não sabe exatamente se está pensando certo ou errado. E aí você fica aí nas relações, em relação a como você lida com relações. Porque temos aqui um 3 de ouros que é onde você coloca o seu coração, na verdade. Porque o mel é muito isso, onde você coloca a tua ação amorosa. Tá? Neste caso, nesta carta aqui, as ações são amorosas, as manifestações amorosas com as pessoas. Você fica entre saber e não saber. E isso te dá a impressão de que você não sabe, porque você tem talvez uma sensação de que você precisaria saber o tempo todo. E aí, quando você não sabe, o que é uma coisa extremamente normal, todo mundo só muda o endereço, a gente nem sempre sabe tudo. Você fica se culpando, né? Aqui debaixo do baralho temos um 9 de espadas dizendo, aqui tem culpa. Então, é como se a sua mente estivesse, e temos um cavaleiro de paus, se culpando de como é que eu vou agir. Se eu faço esse movimento, eu comunico de uma forma de qualquer jeito, ou se eu penso sobre o que eu vou comunicar. Então, o teu coração está dizendo, respira. Respira, porque você tem muito para oferecer. Você tem um coração maravilhoso, doce, sendo de um homem, sendo mulher, nas tuas relações. Mas você fica na mente, você não consegue sair do mental. Então, você tem que liberar a sua mente de dentro do teu coração. Esse é o principal recado desse aqui. Você tem que liberar a mente do seu coração. Não é o seu coração que fica para cima e para baixo pensando sobre se você está certo, se está errado, se você tem uma resposta ou não. É a sua mente. A sua mente que mente para você, que você não sabe o que o teu coração está pedindo. Então você precisa voltar para dentro do coração e começar a escutar o teu coração, começar a escutar a tua intuição. E para sair desse 9 de espadas, dessa angústia de sobe e desce, sei não sei. Quando você ouve a sua intuição, você sabe sempre. Tenha certeza disso. E não deixa a sua mente dizer nada ao contrário sobre o que está dentro do teu coração. Ok? E vá para a ação que teu coração está pedindo. É isso que está dizendo aqui. Libera a mente de dentro do coração. A mente que te traz medo, que te traz dúvida, não é o teu coração falando, tá? Teu coração tem certeza das coisas que você quer. A tua intuição tá sempre certa. Então, siga ela. Ela que vai te guiar para esse equilíbrio. Ela que vai te mostrar como você tem que agir, como você não tem que agir a cada momento. Tá bom? E a sua mente te segue. Então, se seu coração tá sentindo que vai, tua mente, você tá sentindo que vai, então vamos. Tá? Começa a dizer pra tua mente, quieto, cala a boca, não quero saber. Dá um nome pra sua mente, quando tua mente começa a se manifestar tanto. Chama seu Zé, Dona Xuxa, show. Seu Zé, cala a boca. Esse tipo de coisa. Enfim, dá um nome estrapafúrdio aí pra sua mente, pra ela começar a saber que quem manda aí é o teu coração, não é tua mente. Mas você tem uma crença aí. Tem uma crença de que você
que as tuas ações dependem da sua relação com a sua família. Vamos ver aí como é que você faz para liberar essa crença sobre a família. Manifestações do Cavaleiro de Espadas, 6 de Paus. Oh, um Rei de Ouros embaixo de um Rei de Espadas, ou seja, dentro de você existe uma sabedoria de rei, seja você homem ou seja você mulher, porque eu sei que as rainhas valem tanto quanto os reis, mas no naipe o rei é o último nível, tá? Então, existe essa sabedoria interna de visão clara do que teu coração está dizendo e de como manifestar, como ser, neste caso aqui, uma pessoa vitoriosa, como manifestar de forma vitoriosa. O seu rei interno manifestador, então poderia até estar aqui esse manifestador, ele tem todas as respostas. E aqui temos o 2 de ouros e a rainha de espadas, para dizer, você tem, se você manifesta de uma forma que você sabe mentalmente como chegar, você consegue equilibrar essa questão familiar. Mas você precisa ter clareza. A sua clareza vai vir do coração. A gente já viu aqui que não dá para ter clareza mental dentro do coração, porque são coisas completamente diferentes. Então, traga a sua clareza para o lugar que lhe pertence, que é a mente. Permita-se sentir potência para manifestação, porque você é um rei de ouros, um manifestador nato, com uma visão claríssima de onde você quer direcionar a sua manifestação, com a rainha de espadas do lado, eventualmente cortar manifestações, eliminar coisas que não te servem mais, né? Para achar um equilíbrio interno entre aquilo que você tem para manifestar e aquilo que você manifesta na Terra, tá? O 2 é esse lugar de observação. O que eu tenho para oferecer para o mundo e o que o mundo oferece para mim, e eu escolho ali fazer esse meio de campo, tá? Então, quando você faz esse meio de campo, você consegue se liberar da família e não ficar tão dependente da família, mas não deixar que a família seja um porto seguro para você. Você pode voltar sempre para a família, mas não ser dependente dessa família, tá certo? A família, como qualquer outra crença, é uma coisa externa a você, é uma entidade externa a você, com valor, com seu próprio valor, mas é fora de você. Então, como é fora de você, ela não te pertence. Quem te pertence é você, teu coração, tua mente, a tua ação. Você se pertence. Você só pertence à família até uma certa idade quando você não tem opção, quando você é criança e é guiado pela família. Mas, de qualquer outra forma, você é o dono de você mesmo e você precisa se tornar o rei e a rainha do seu próprio castelo, tá certo? Mesmo você sendo uma pessoa jovem, eventualmente, que até pode ser, aqui, não sei, as pessoas que vêm aqui ver as jogadas, eu não sei a idade de vocês, mas mesmo que você seja uma pessoa jovem, e às vezes há pessoas que se colocam nesse lugar de dependência, se a família for, eu vou, se a família não gostar, eu não vou. Sair dessa dependência e começar a viver com suas próprias pernas, porque você tem muito potencial de manifestação aqui. Um rei de ouros e um rei de espadas é algo assim de uma grande força interna para manifestar. Então, você precisa se iluminar disso aqui, desses seus potenciais internos. Mas vamos ver aqui como é que você faz para... Eu vou botar aqui um pouquinho para cima, para a gente ter um pouquinho mais de espaço de visualizar as cartas. Vocês estão entendendo que vocês precisam vocês honram a família sendo o melhor que vocês podem ser? Em vez de repetir padrão da família ou ficar dependente da família? Espero que sim. Então, vamos lá. Você receberá um presente, você vai ficar feliz. Então, o que você precisa saber para isso acontecer? Fora aquilo que eu já falei aqui. O pendurado, o sol, que é a tal da felicidade, repetida aqui, o sol com a lua,
A rainha de paus, meus amores, quem escolheu aqui o grupo número 3 tem um potencial interno de manifestação maravilhoso. Eu quero pra mim. Manifesta tudo que quer, quando tem clareza do que quer. Quando tem clareza do que quer. Quando fica deixando a mente te deixar com dúvidas, você fica parado no meio, paralisado aí no meio do caminho. E o 4 de paus, que maravilha aqui. E embaixo do baralho temos o 10 de paus, mas temos o 9 de copas. Então é isso. Deixa eu explicar aqui qual que é o babado. Então é o seguinte, você tem esse potencial de manifestação enorme que está esperando você conseguir ver as coisas sobre outro ponto de vista, que é isso aqui que eu falei antes, tá bom? Você vai conseguir equilibrar o seu impulso interno de manifestação, de alegria, com as fases onde as coisas não são tão legais, onde você tem desafios, onde as coisas não estão claras, onde você precisa respirar para parar, para observar o que está acontecendo. Você vai conseguir esse equilíbrio que você queria aqui, tá? Você vai conseguir. Se você conseguir achar esse outro ponto de vista que eu estou falando, porque a manifestação interna está potente dentro de você. Você tem o rei de espadas, a rainha de espadas, mente clara, rei de ouros com rainha de ouros, manifestação com toda a sua potência, com todo o potencial feminino e masculino. E aqui também feminino e masculino. Então, esse casamento entre o feminino e o masculino dentro de você está pronto para se manifestar. Não tenha medo dos desafios. Aqui está dizendo, se você seguir o que te faz feliz, esse peso aqui vai ficar leve. Vai ficar, na verdade foi assim que apareceu. Apareceu primeiro 10, para depois aparecer o 9. Então assim, tudo que parece que é pesado vai ficar leve, porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta. Você vai correr atrás dos seus desejos mais íntimos, que o teu coração está pedindo. Então eu vou jogar aqui, é um baralhinho basiquinho de sim ou não, basicamente, que eu tenho para perguntar exatamente isso. Se você seguir o seu coração, se você mudar esse ponto de vista, achando que você precisa seguir, honrar a família do jeito que ela é, em vez de seguir os seus próprios passos e a sua intuição, parar de só pensar, mas ouvir o seu coração, os seus desejos vão se realizar? Vamos ver aqui. Sim, meus amores, vão se realizar. Então, quem escolheu o grupo número 2, existe alguma dificuldade para você superar essa questão, para parar de ficar pensando tanto na morte da bezerra? Eu sinto muito pela bezerra, mas enfim, ela já morreu. Então, você ficar pensando no que foi, te ajuda? Não. Então, vamos tirar mais um sim. Então, se tem 2 sims, 2 afirmações, no sentido de que não adianta mais você pensar no passado, no jeito que você levava as coisas, para você ter sucesso na vida. Então, esses novos caminhos para você estão abertíssimos e a sua capacidade de manifestação está aí disponível para você. Um último recadinho do baralho, que é o... como é que chama? O Vulture. Aceita o que é inevitável, deixe ir o passado e dê graças ao que está renascendo e começando. Então, assim, esse carniceiro aqui, ele come o passado, ele come o que não serve mais. Então, é isso que está sendo pedido, que eu falei para você. Grupo número 3, vocês precisam liberar o passado, o jeito antigo de lidar com as coisas só mentalmente, seguir o seu coração e confiar nesse potencial interno de manifestação, olhando as coisas a partir de um novo modo. E aí sim, esses novos começos, eles vão começar e você vai florir, você vai manifestar as coisas de uma forma maravilhosa. Que vai deixar muita gente de boca aberta, com o queixo no chão. Depois quero que você coloque aqui na descrição do vídeo o que foi que aconteceu e porque eu tô aqui torcendo por você, grupo número 3, é uma honra muito grande você me dá essa oportunidade de ler para você.
essa leitura. Espero que você tenha muita sorte. Se você quiser uma orientação específica para o seu caso, como é que você faz isso, ou o que é que está pegando que você não está conseguindo, manda um e-mail para curaticartas@gmail, que está na descrição do vídeo, e eu vou ter o maior prazer de ler para você. Tá bom, meus amores? Então é isso, eu estou com as leituras abertas, as agendas abertas. Se você sentiu que essa leitura te tocou de alguma forma, te iluminou de algum jeito, te ajudou a você enxergar as coisas a partir de um outro ponto de vista, põe na descrição, curte e comenta aqui, que é isso que o canal precisa para continuar entregando esse tipo de leitura para outras pessoas também se inspirarem, tá certo? Então é isso, meus amores. Um beijo enorme para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!